Nós vamos falar hoje sobre resolução de equações do primeiro grau. Então, eu queria começar com essa equação aqui. Ela é bem simples, né? X mais 3 é igual a 7. Não precisa fazer muito esforço para ver que o x aqui é igual a 4, né? Porque 4 mais 3 vai dar 7. Mas eu queria fazer essa resolução por meio de um método, né? E é sobre isso que a gente vai falar hoje. Veja, quando eu estou resolvendo esse tipo de equação, uma das coisas que eu tenho que me preocupar é em deixar as incógnitas. Incógnitas é o valor que você quer descobrir, né? Então, por exemplo, aqui eu quero descobrir o valor de x. X é incógnita. Em deixar as incógnitas de um lado da equação, né, do lado esquerdo aqui, por exemplo, e tudo que não é incógnita do outro lado, do lado direito. Então, perceba que aqui ó, do lado esquerdo eu tenho x, que é incógnita, mais 3 aqui. Então, eu preciso eliminar esse 3 daqui, né, para tentar deixar só o x desse lado esquerdo. O que eu posso fazer aqui, para assumir com esse 3 daqui, para eliminar ele, é adicionar um 3 negativo a ele. Né? Você consegue ver aqui, olha, se eu pegar um 3 positivo e subtrair 3, colocar menos 3, vai ficar 3 menos 3, vai ficar 0 aqui. Né? Então, eu elimino 3. No entanto, eu tenho que fazer isso dos dois lados da equação. Né? Da mesma forma que eu fiz aqui, coloquei o menos 3 aqui, eu tenho que colocar o menos 3 do lado direito da equação também. Tá bem? E aí fica assim, olha. Esse 3 com esse 3 foi isolado, foi eliminado. Então, ficou só o x desse lado esquerdo. E aqui do lado direito ficou 7 menos 3. Bom, 7 menos 3 dá 4. Só fazer a conta e você tem a resposta, x igual a 4. Tá bem? Vamos para um outro exemplo aqui, olha. Eu tenho x menos 5 aqui. Bom, fazendo um raciocínio análogo ao que a gente fez na equação anterior, eu tenho que procurar deixar de um dos lados aqui, nesse caso do lado esquerdo da equação, só as incógnitas. Então, eu tenho que eliminar esse menos 5 aqui. Então, vamos pensar, que número que eu poderia somar ao menos 5 para transformar ele em 0, para sumir com ele? Né? Mais 5, né? Olha, mais 5. Se eu pegasse aqui, ó, menos 5 mais 5, ele vai virar 0. Né? Essa soma aqui vai dar 0. E aí eu elimino ele do lado esquerdo da equação. Eu só não posso esquecer de somar 5 do lado direito também. Você está vendo? Eu coloquei 5 aqui, eu tenho que colocar 5 aqui também. Né? Bom, esse 5 do lado esquerdo, esse menos 5 foi eliminado aqui. Então, ficou só o x do lado esquerdo da equação. E aqui, aquele 5 que eu coloquei, ele vai ser somado ao 13, para dar 18. Tá bem? Então, a resposta aqui é x igual a 18. É uma coisa, toda equação que você resolve, você tem como fazer a prova real, para ver se realmente está certo. Então, vejamos, ó, você chegou à conclusão de que x vale 18. Se o x vale 18, isso quer dizer que se eu substituir esse 18 no lugar do x, a conta dá certo, a operação dá certo. Né? Então, vejamos aqui, ó, se eu pegar aquele 18 aqui, ó, 18 menos 5 dá 13? Dá 13, está certinho. Tá bem? Você pode sempre fazer essa prova. Vamos pegar uma outra situação aqui. Ó. Então, eu tenho aqui, ó, 3x menos 5 é igual a 13. Bom, eu tenho que me livrar do 5. A gente já sabe como é que faz, né? Eu somo o oposto dele aqui. O oposto dele é mais 5. Vou somar mais 5 aqui, mais 5 aqui. Né? Esse menos 5 com esse 5 vai ser eliminado, vai virar 0. E aqui do lado direito vai ficar 18. Tá, só que não acabou ainda. Porque, veja, eu sei que 3x é igual a 18, mas quanto é que vale x? Quanto é que vale x, né? Eu posso pensar da seguinte forma, né? Se eu tenho 3x aqui desse lado aqui, do lado esquerdo, isso quer dizer que eu tenho um x mais um outro x mais um outro x. Eu tenho 3x. Né? E eu quero saber o valor de um só, não dos 3, de um só. 3x é igual a 18. Bom, da mesma forma que eu separei, que eu dividi o lado daqui em 3 partes, x, 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 eu poderia pensar no 18 aqui, né? Como que eu poderia separar o 18 em 3 partes iguais? Bom, 6, né? 6 mais 6 mais 6 dá 18. Então, perceba que para cada um, se aqui eu tenho 3x, aqui eu tenho 3 vezes 6,
para cada x desse corresponde um 6 desse, olha. Para esse x corresponde esse 6, para esse x corresponde esse 6, para esse x corresponde esse 6, né? Um x, então quanto que vale o x? X vale 6, tá? É claro, você não precisa fazer isso para resolver uma equação, né? Você poderia pensar da seguinte forma, bom, se eu tenho 3x é igual a 18, se eu quero saber o valor de um x só, eu devo dividir aqui por 3. Eu devo dividir esse lado por esse número que está multiplicando o x aqui, para que dê 1x. Só que eu tenho que fazer isso dos dois lados. Então, eu dividi aqui por 3 e tenho que dividir aqui por 3. Olha, 3x dividido por 3, olha aqui, 3x dividido por 3, vai 1x só. 1x só. E 18 dividido por 3, dá 6. Tá bem? Um outro exemplo, quase parecido, só que envolvendo números negativos, né? Então, eu tenho lá menos 4x mais 2 é igual a 22. Bom, eu tenho que eliminar esse número 2 aqui do lado esquerdo, então o que eu fiz aqui? Eu coloquei menos 2 junto com ele, para que quando eu some 2 com menos 2 dê 0, e eu não posso esquecer de colocar menos 2 do lado de lá também. Fazendo a conta aqui, olha, esse 2 menos 2 deu 0, então não preciso escrever aqui. 22 menos 2 dá 20, tá bem? E aí eu tenho uma situação parecida com a anterior. Eu quero saber, aqui eu tenho menos 4x é igual a 20, mas eu não quero saber o valor de menos 4x, eu quero saber o valor de x. Então, você viu que no exercício anterior, como que a gente descobriu o valor de x? A gente dividiu ambos os lados pelo número que multiplica o x. Olha, o número que multiplica o x aqui é o 4 negativo. Então, eu devo fazer isso aqui, olha. Dividir ambos os lados por 4 negativo. Né? Quando eu divido menos 4x por menos 4, olha, aqui eu tenho um número negativo, 4, dividido por negativo 4. Então, isso aqui vai dar 1 positivo. 1 positivo vezes x, que é x. E do lado direito, eu tenho 20 dividido por 4, negativo. Bom, 20 dividido por 4 dá 5. Como o 20 é positivo e o 4 é negativo, pela regra de sinais da multiplicação e da divisão, eu vou ter um resultado negativo. Então, aqui vai dar menos 5. Tem um outro caso aqui. Imagina quando você tem a incógnita dos dois lados. Por exemplo, aqui olha, eu tenho x do lado esquerdo da equação, x do lado direito. Número do lado esquerdo da equação, número do lado direito aqui. Então, a gente vai fazer isso aqui por partes, tá bem? Vamos começar assim. Como que eu elimino esse 12 negativo daqui do lado? Eu vou somar ele ao oposto dele. Olha, eu vou somar ele ao 12 para ele virar 0. Só que eu não posso esquecer de colocar o 12 do lado de lá também, olha. Coloquei 12 aqui, coloquei 12 aqui, tá bem? Bom, aqui vai dar 0, menos 12 mais 12 vai dar 0. E aí eu tenho isso aqui, ó, 4x, 8 menos 6x mais 12. Tá bem? Bom, eu preciso... Agora, quem está atrapalhando desse lado esquerdo aqui é esse 6x, né? Se eu convencionei que eu vou deixar as incógnitas todas do lado esquerdo da equação, eu tenho que sumir com esse 6x aqui. Bom, qual que é o oposto de 6x? Perguntando de uma outra forma, que número eu vou somar com um 6x de modo a eliminá-lo? Com 6x negativo a modo de eliminá-lo. Eu vou somar o 6x positivo. Está vendo aqui? Ó? Menos 6x mais 6x. Por quê? Quando eu fizer esse mais esse, eu vou eliminar, ele vai virar 0. De novo, eu só não posso esquecer de somá-lo em ambos os lados. Então, se eu somei aqui mais 6x do lado direito, eu tenho que somar mais 6x do lado esquerdo. Tá vendo o que eu fiz aqui? Ó? Era só 4, agora ficou 4x mais 6x. Tá bem? Bom, eu já sei que esse menos 6x com esse aqui vai virar 0. Então, ficou assim a equação. Eu tenho 4x mais 6x, 8 mais 12. Bom, aqui, ó, x, esses termos são semelhantes, porque eles têm a mesma parte literal. Então, eu posso juntar 4x com 6x num termo só, 10x. 8 mais 12, eu posso somar, vai dar 20. Aí eu tenho que 10x é igual a 20.
para eu descobrir o valor de x, eu vou dividir ambos os lados pelo número que está multiplicando o x aqui. Então, eu vou dividir ambos os lados por 10. Por quê? 10x dividido por 10 vai dar 1x só. E 20 dividido por 10 vai dar 2. Tá? E um último exemplo aqui é quando você tem equações em forma de fração, como essa que está na tela aqui. Então, dá uma olhada. Ó. Tenho aqui x menos 2 dividido por 3, mais x mais 3 dividido por 2 é igual a 5. Uma das coisas que você precisa se lembrar é o seguinte, eu sempre posso escrever um número inteiro, como esse 5 aqui, como em forma de fração. Né? Se eu escrever, eu posso, por exemplo, escrever nesse formato aqui, 5 dividido por 1. É um modo diferente de escrever o 5. Tá bem? 5 sobre 1. E aí eu tenho aqui agora uma fração, outra fração aqui. Então, perceba que essas frações elas têm denominadores comuns. Ó, a parte de baixo, elas têm denominadores diferentes. A parte de baixo aqui, dessa fração é 3, dessa fração é 2, dessa fração é 1. Eu tenho que procurar, então, um número que seja múltiplo tanto de 3, quanto de 2, quanto de 1. O jeito mais fácil de fazer isso é você multiplicar. Né? Se eu multiplicar um pelo outro, eu vou achar um número que, por conta da operação que eu fiz, ele vai necessariamente ser múltiplo dos 3. Então, vejamos, ó, 3 vezes 2 dá 6. 6 vezes 1 dá 6. Então, o 6 é múltiplo do 3, o 6 é múltiplo do 2 e o 6 é múltiplo do 1. Né? Então, é o 6. E aí, o que eu faço com esse 6? Eu multiplico. Eu vou multiplicar essa fração aqui por 6. Vou multiplicar essa fração por 6. E vou multiplicar essa fração por 6, conforme está aqui. Tá vendo? Olha, 6 vezes isso aqui, eu posso fazer uma distribuição aqui. Fazer assim, ó, 6 vezes x, 6 vezes menos 2. Aí vai dar 6 vezes x dá 6x. 6 vezes 2 negativo dá menos 12. Posso fazer a mesma coisa na segunda fração aqui. Ó. Aí o 3 eu mantenho aqui, tá vendo? A parte de baixo eu mantive aqui. Aqui, ó, 6 vezes x, 6 vezes 3. 6x mais 18. E mantive o 2 aqui. E aqui na última, 6 vezes 5, 30 sobre 1. Tá vendo? Então, ela, daqui para cá, ela ficou desse jeitão aqui. Bom, agora, dê uma olhada, olha. Esse 6x menos 12, eu estou dividindo isso aqui por 3. Então, eu posso pegar 6x e dividir por 3 e pegar 12 negativo e dividir por 3. Olha, 6x dividido por 3 dá 2x. 12 negativo dividido por 3 dá 4 negativo. Tá bem? Nessa outra fração, 6x dividido por 2 dá 3x. 18 dividido por 2 dá 9. E 30 dividido por 1 dá 30 mesmo. Então, esse 2x com esse 3x, eu posso juntá-los num termo só. Vai dar 5x. O 9 positivo com o menos 4 vai dar 5 positivo. Tá bem? Aí eu posso, somando 5 negativo em ambos os lados, eu vou eliminar esse 5 aqui. Né? Então, vai ficar esse menos 5 aqui. Dividindo ambos os lados por 5, né? Aqui vai sobrar só o x. E aqui vai ficar dividido por 5. Tá bem? E aí eu tenho que, fazendo essa conta aqui, 30 menos 5 dá 25. 25 dividido por 5 é igual a 5. Então, a solução é x igual a 5. Tá bem?